As discussões sobre o direito de propriedade, elas não são recentes no que diz respeito à justiça na aquisição dela. Desde, né, da origem da sociedade ocidental, se discutiu a questão do direito a se ter propriedade. Posso mencionar aqui, por exemplo, o surgimento do constitucionalismo no século XVIII e a relação direta que existia sobre os teóricos do constitucionalismo liberal em relacionar a ideia de direito de propriedade com a própria vida e a dignidade. Uma questão que foi pouco debatida e que hoje é objeto de muito debate é a questão da aquisição. A propriedade foi adquirida no advento da modernidade. Foi uma propriedade adquirida de forma justa, através de um sistema igualitário de distribuição de bens e de riquezas? A história da humanidade costuma nos induzir para que não. Ou seja, a aquisição da propriedade na origem do constitucionalismo moderno foi uma aquisição injusta, na medida em que um grupo detentor dos meios de produção e de riqueza conseguiam adquirir e acumular riqueza e propriedade, enquanto os outros, os chamados proletariados, só tinham à sua disposição a possibilidade de oferecer a mão de obra. E, portanto, criava-se aí um sistema injusto de acúmulo de capital e de riquezas, onde uns dominavam e outros eram dominados. A Constituição brasileira trata a questão da propriedade de forma muito interessante e posso até dizer com uma perspectiva de vanguarda. O que quero dizer com isso? A Constituição garantiu a propriedade como um direito fundamental no seu artigo 5º, e no inciso 23 disse que toda a propriedade, embora fosse um direito individual, deveria atender ela sua função social. De tal modo, então, que a compreensão da Constituição foi a seguinte: se numa sociedade desigual e injusta, aqueles que têm propriedade e não dão função social a ela, devem possibilitar aqueles que não possuem o direito de tê-la. Assim sendo, não dando função social à sua propriedade, poderá o Estado desapropriar aquele bem particular para garantir uma distribuição justa desse bem, que é a propriedade. Não obstante também a essa questão, podemos discutir a ideia de propriedade à luz do direito ao meio ambiente. O meio ambiente está previsto no artigo 225 da Constituição brasileira, e lá diz que o meio ambiente é um direito e dever de todos, ou seja, do indivíduo, da sociedade e do Estado, no sentido de protegê-lo e de promovê-lo. Se os bens e as riquezas naturais são de todos, a propriedade, que está diretamente relacionada aos bens e às riquezas naturais, não deveriam ser um direito oferecido a todos? Me parece, de novo, que a Constituição brasileira aponta para uma resposta positiva, tendo em vista que o artigo 6º da Constituição diz que todos têm direito à moradia. Obviamente, moradia e propriedade estariam diretamente vinculados. Ademais, a Constituição brasileira foi além. Já no ato das disposições constitucionais transitórias, no seu artigo 68, já disse lá que os direitos à propriedade dos remanescentes de comunidades quilombolas seriam garantidos por lei e pela Constituição. No mesmo sentido, nos artigos 215 e 216, a promoção dos direitos culturais de todos os grupos culturais que são essencialmente vinculados às tradições e à origem do nosso povo e do nosso país, também teriam direito à propriedade. Ademais, no artigo 231, a Constituição também foi enfática em garantir o direito de propriedade ou a proteção do direito de propriedade das comunidades indígenas, de tal modo que a gente pode citar até hoje a discussão que foi parar no Supremo Tribunal Federal, que garantiu a chamada ação da demarcação da reserva indígena Raposa Serra do Sol. Portanto, o direito de propriedade é um direito no Brasil que, embora seja garantido como direito individual, ele deve obedecer ao inciso 23 do artigo 5º da Constituição, que determina sua função social. A função social da propriedade, ela tem um viés muito claro, que é garantir a todo e qualquer cidadão o direito de ter acesso à propriedade. Aqueles que têm e têm demais e não repartem de forma igualitária o que têm e não dão função social ao que têm, deverão objetivamente, através de uma ideia de solidariedade social, proporcionar aos esquecidos e aos invisíveis socialmente o direito de ter a sua propriedade.